Olá! Eu vou me apresentar aqui um pouquinho enquanto a gente começa essa live. Estou sozinha por aqui. Me chamo Carol, eu trabalho no estilo da De Bruno. E hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, que são as peças básicas. Então a gente vai mostrar um pouquinho de um conteúdo para vocês, como diversificar as peças, como a gente ter uma utilidade melhor para as nossas peças básicas, tá? Então, espera só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui o conteúdo. Você pode pegar para mim? Isso daqui. Estou achando aqui as imagens, tá? A gente vai mostrar, então, dessa vez essa live vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou mostrar as imagens para vocês. Vai ser bem bacana essa dinâmica nova que a gente vai trabalhar. Então, toda semana a gente está trazendo um conteúdo diverso para vocês. Então, a gente está trazendo as mulheres reais da De Bruno, então são as nossas colaboradoras. A gente traz as modelos, a gente mostra os bustos, a gente está começando um trabalho bem legal e mais a fundo na internet de assuntos pertinentes, né? Coisas que vocês querem saber também. Então, tá. Então vamos começar aqui com esse look bem bacana. Nesse look aqui, a gente traz duas peças básicas. Então, o jeans com essa lavagem mais clássica, com alguns detalhes para diferenciar o modelo, e essa blusa morcego. O bacana dessa peça é que a gente consegue traduzir ela de uma outra forma com o kimono, que ele tem como característica esse formato em T. Então a gente sabe que o kimono tem esse formato em T e a blusa de baixo ela é uma morcego, então ela é uma peça desestruturada, ela tem uma cava deslocada, como a que eu estou usando hoje, esse tricô. Então eu acho que ela traz essa ajuda nessa adaptação de como você vestir, porque às vezes a gente tem aquela peça básica super confortável, que é a peça morcego, só que aí a gente às vezes tem dificuldade de colocar com casaco, com uma jaqueta jeans, por exemplo. Então esse kimono ajuda muito nessa transição e nessa adequação da peça. Então as duas, por ter a mesma modelagem na cava, fica bem bacana. Então ela traz uma coisa bem diferente, bem mais ousada para aquele básico que a gente tem do dia a dia. Ele transforma totalmente. Aí nesse look a gente consegue ver também esse acessório que também traduz muito essa versatilidade que as peças básicas têm. Então você jogou lá, tá com uma camisetinha, uma calça básica, aí jogou o kimono, que é uma terceira peça, colocou um colar com uma correntaria, um detalhezinho de madeira que puxa um pouco pro tom da peça, ele cria um look totalmente inusitado e diferente. Então os básicos tem muito isso, a gente consegue traduzir a peça de uma outra forma e a gente ter essa versatilidade das peças muitas vezes que a gente tem, ou que aí a gente precisa, sei lá, de um toquezinho dessa outra terceira peça, a gente vai lá, traz um kimono e é mais ou menos isso, tá? Vou mostrar mais um lookzinho aqui dessa sequência. Essa daqui ela é com esse colete. Então esse colete ele tem um shape que traz esse jeito mais clássico da alfaiataria, mas com a inovação desse tecido jeans em malha. Então ele tem esse aspecto do jeans, que aí ele deixa a peça, foge um pouco do convencional, que a gente traria, por exemplo, um blazer básico, mas que traz que agrega essa personalidade pro look. Então aí a gente colocou um cintinho do mesmo tom da blusa morcego, num vinho, aí colocou essa terceira peça, esse colete, que agrega muito pra peça, ele tem um shape alfaiataria, então ele ele traz essa sensação. Então seria um look incrível para você usar, por exemplo, para o trabalho. Então, porque ele tem esse aspecto de alfaiataria, mas que também você consegue traduzir esse colete com outras formas, usando, por exemplo, em várias estações no verão, com shortinhos, um vestido, mesmo ele tendo esse shape, né, essa alfaiataria como característica, ele traz essa leveza com esse tecido em jeans encorpado. Então, esse é o bacana desse colete. Aí eu vou mostrar mais um lookzinho aqui, tá?
vão mandando se vocês tiverem dúvidas, quiserem que fale um pouco mais sobre o assunto, sobre a peça, podem mandando perguntas, tá bom? Ó, então esse outro shape que a gente montou aqui pra vocês, ela é com a mesma peça de baixo, então é essa morcego, nesse tom de vinho. E aí a gente colocou um cardigan e jogou um echarpe por cima. Ele é um echarpe um pouco mais encorpado, então nessa transição das estações é bem bacana ter um echarpe assim. Esse lenço ele traz aquele quentinho, então a gente também consegue descaracterizar totalmente aquela peça básica que a gente tem. Então as três propostas mostram bastante a versatilidade de como usar peças e acessórios que você consegue transformar totalmente o look básico. Então nesse caso a gente fez essa amarração, jogou o lenço por cima, colocou aqui na gola no pescoço e fez a amarração com cinto, que fica super descolado, ele deixa a produção bem inusitada, então tipo, fica maravilhoso. E o legal é que assim, se vocês gostarem desses truquezinhos style que a gente tá passando aqui pra vocês, peçam, mandem mensagem, comente aqui embaixo, porque aí a gente pode fazer alguns videozinhos, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, que a gente apresenta mais formas de você utilizar e inovar o seu guarda-roupa básico, porque o básico a gente sabe que todo mundo ama e a gente quer sempre estar diferente, né? Então vou mostrar aqui como ele fica com o lookzinho todos. Então todas as propostas que a gente montou desse look pra vocês. E o bacana disso é que a gente consegue ter essa visão de como diferenciar eles um do outro, né? Isso que é o legal. Vou mostrar aqui mais uma montagenzinha pra vocês, então. Podem mandando aí perguntas, estamos aqui aguardando vocês. Ó, outra proposta é esse look aqui, tá? Então, mais um look. Essa proposta é com essa calça jeans, com essa lavagem mais crua, mais tradicional, mais clássica. Aí a gente tem esse suéterzinho por baixo, que é uma cor bem acesa, uma cor bem alegre, mas que a gente sabe que é uma segunda pele. Então são peças que elas têm a irreverência da cor, mas não deixa de ser um básico. Então nesse caso a gente pode ter essa característica e as possibilidades que a camisa jeans traz pra gente, que é uma camisa que tem uma transição de todas as estações. Então a gente sabe que, além de tudo, esse look aqui que a gente montou pra vocês são peças, as três versáteis e básicas ao mesmo tempo, mas que com essa junção da terceira peça da camisa transforma totalmente o look. Então ali tem um truquezinho de você dobrar um pouquinho a manga, subir um pouquinho, então você deixa a cor da manga aparecendo na parte de baixo. Aí ali a gente colocou só um max colar aqui mais próximo ao pescoço, junto à gola, que também ele tem um pouquinho do tom do jeans da camisa, que ele traz também uma leveza ali maior. Então são as possibilidades que a camisa e todas as outras peças você consegue ter, tá? Vou mostrar mais um look aqui pra vocês. Então esse outro é o mesmo suéterzinho. Então aqui o ponto de referência foi trazer e descomplicar um pouco, às vezes, a dificuldade que a gente tem de inserir um acessório na montagem do look. Então a gente sabe que o look aí tá totalmente básico, por ter esse jeans com essa lavagem mais crua e esse suéter aqui no percurso. Tocou um pouquinho aqui o telefone. Voltamos, desculpem aqui, gente, tocou o telefone aqui por um instante. Então a gente adicionou esse max colar numa altura média, que ele traz um ponto de descontração e traz uma composição central para o look. Então a primeira coisa que a gente visualiza nesse look quando a gente olha essa questão desse max colar aqui em cima. Então mesmo que por pequena peça a gente consegue transformar esse look básico, apesar da cor vibrante, porque querendo ou não tem esse tom, essa coisa mais colorida, mas essa cor não deixa de ser uma segunda peça né, em pele. Então é uma peça básica e traz todo esse dinamismo
pro look mais básico. E aí você pode também transformar um pouco com uma bota, um calçado também, que vai diferenciar bastante o look. Então são peças básicas que a gente consegue transformar e deixar elas incríveis, né? Aqui eu vou mostrar um pouquinho dessa composição. Eu tô aqui trocando, tá, gente? Então eu tô trocando aqui as imagens pra mostrar pra vocês. Então tá, aqui. Mais uma. Outro produto básico que a gente tem e vocês amam bastante são essas peças podrinhas. Então essas t-shirts, que é as famosas camisetas, né, as t-shirts, elas são ideais para qualquer estação. Então é um dos produtos daqueles básicos que a gente sempre quer ter, cores e tecidos diferentes, decotes diferentes e que são ideais para transformar os looks e transformar as peças, que ficam bem bacana. Então, uma das tendências que é bem legal nesse look são esse colar, esse acessório com essas camadas, que você pode usar como uma peça só. Então ele tem esses níveis, né, nas camadas no acessório, que também dá um charme, acompanha o decote, que isso é bem bacana. Aí dá pra vocês verem que a gente deu uma viradinha na manga, então a gente consegue diminuir um pouquinho a manga, deixando mais pra cima. E o bacana é que você consegue usar essas t-shirts basiquinhas com várias outras composições, né? Ó, mais um look é esse. A gente tá brincando aqui com as proporções e mostrando um pouquinho a parte do corpo. E parte do corpo que eu digo seria a lingerie, que a lingerie faz parte do nosso corpo, né? Uma coisa que geralmente, que na maioria das vezes a gente não mostra. Então o legal dessa composição, desse look que a gente montou, são essa tendência bem alta, que é colocar as peças de lingerie à mostra. Mas assim, sempre lembrando e optando por ter mais esse visual de elegância. Então, trazer um pouco mais, esconder um pouco mais a outra parte, mostrar um pouco mais a outra. Então, nesse caso, a gente está com uma calça de moletinho. Então, é uma calça jogging e a t-shirt em cima, com decote V, não tão profundo. Então você consegue ter essa brincadeira de mostrar um pouquinho ou esconder outra parte, né? Porque esse que é o charme, eu acho, dessa tendência da gente utilizar as lingeries à mostra. É a gente esconder e mostrar um pouco. Aqui tem outro. Então, utilizando as mesmas peças básicas como base, que é a t-shirt e essa calça de moletinho. Aí aqui a gente quis trazer uma proposta de uma outra peça que poderia ser básica, mesmo tendo as listras, que são esse outro cardiganzinho. Então, essa amarração que a gente fez em cima no pescoço, ele é um cardigan. Então, o legal dele é que a gente consegue, assim, nessa meia estação, nessa transição de estação que a gente tá, então, sei lá, a gente sai de manhã com aquele friozinho, à tarde faz um calorão, à noite a temperatura cai. Então, o legal dele é que a gente consegue trazer essa terceira peça sem ser amarrada ou ficar carregando na mão. Então, legal que você consegue utilizar essa amarração das mangas para fazer uma gola, então deixar mais quentinho. Legal que você tampa o decote V, e esse é o bacana, e atrás fica super bonitinho. Então é um outro tipo de amarração e uma outra forma de você utilizar os seus cardigans, os seus tricôs que você tem em casa, que é bem legal. Então diversifica bastante as peças que você tem e transforma bastante o look e essas peças básicas, né? Isso que é o interessante e o legal. Aqui tem uma outra imagenzinha que traduz bem todas essas proporções. Então, a calça jogging, que é básica, aí a gente tem ela com uma lingerie por baixo, um topzinho com uma renda. Depois a gente tem o colar com essas sobreposições de camada, que é uma tendência muito forte também em acessórios, e é bem bacana que a gente consegue brincar com as proporções. E a terceira é o cardiganzinho amarrado como se fosse uma gola ou um lenço, que também dá um outro dinamismo para todos os tricôs que você tem em casa. Então, ao invés de carregar dentro da bolsa ou ficar segurando na mão, enfim, você consegue ali fazer uma amarração bem bacana
e transformar o look. E aí, se vocês estão gostando dessas peças, mandem aqui mensagem. Se vocês quiserem, vamos fazer mais vídeos, então a gente pode ensinar para vocês como fazer todas essas amarrações, esses truquezinhos style, tá? Ó, mais um look aqui então. Aqui. Mais uma t-shirt podrinha. A gente sabe que as podrinhas elas estão bem em alta, né? Eu acho que até muito por isso, por essa versatilidade e essa comodidade que a gente tem com essas peças de serem fáceis. Então, jogou uma podrinha por cima, um exemplo nessa cor, nesse pink, que realça bastante, é uma cor alegre, com esse bordadinho, com essa rendinha no decote, ele transforma uma peça básica também, além dela ser básica. Então, nessa composição, a gente colocou, por exemplo, com essa proposta do lenço amarrado na cintura. Parece até uma bobagem, às vezes a gente acha que o lenço a gente só pode usar no pescoço ou amarrado no cabelo, e não, ele pode ser utilizado de várias formas na bolsa, e esse exemplo que ficou incrível é no cinto da calça. Então você pode passar como um cinto, mas só lembrando que assim, aqui a gente trouxe várias opções. Aí o legal é a gente analisar o que fica melhor para você. Um exemplo é que esse cinto ele cria aquela ilusão horizontal, que muitas vezes pode achatar, então vai dar aquela ilusão de ótica que a gente tá menorzinha. Mas o bacana é que a gente usou uma dica também style, que é essa peça lisa na parte de baixo. Então ele é um jeans cru, ele é um jeans sem lavagem, então ele é um jeans mais clássico, que ele ajuda a alongar. Então tá aí alguns truquezinhos que a gente vai passando para vocês. Então mesmo ele tendo um contraste na cor da blusa, que tem alguns detalhezinhos ali em rosa, mas mesmo assim o contraste fica maior, a peça de baixo é lisa. Então o bacana é que deixa o visual diferente, porém não estraga a composição, não te achata, mas às vezes pode dar essa ilusão, tá? Os valores das peças a gente vai passar, assim que acabar a live a gente vai postar todos os looks que a gente está mostrando aqui, e aí a gente coloca assim os valores, tá bom? Que na live às vezes atrapalha um pouquinho a gente ficar falando os preços, mas fiquem tranquilas que a gente vai colocar todos os valores após a live, tá? Outra forma bacana de usar também essa outra peça básica, e assim, lembrando mais uma vez que é isso, o intuito dessa live é a gente mostrar os produtos básicos, aquelas peças que a gente tem, que às vezes a gente sempre tem que estar comprando, porque camisetinhas podrinhas a gente sempre precisa ter no nosso guarda-roupa. Então o intuito da live é essa, a gente mostrar quais as possibilidades que o básico pode trazer para vocês. Mais uma composição seria essa com a mesma calça e a blusa. Aí aqui a gente fez uma outra amarração no pescoço, então a gente fez essa amarração como se fosse uma golinha, aquelas golinhas que já vêm prontas. E o legal dessa amarração é que ela minimiza um pouco o decote, então aqueles dias com uma temperatura como hoje, por exemplo, que a gente sai de casa, tá super friozinho, agora à tarde um calorão, à noite tá aquele frio. Então ao invés da gente carregar dentro da bolsa, a gente consegue ter essa outra peça que a gente está aqui, então você consegue tirar ao decorrer do dia e colocar de novo e transforma totalmente o seu look. Então mesmo que o decote seja um pouco mais cavado, você consegue trazer essa peça mais quentinha e que também deixa tudo mais lindo e mais quentinho, né? Que é um arraso. Aí a próxima peça é essa na mesma proposta do look, e o legal aqui é que a gente também conseguiu trazer, a gente sabe que a situação da gente estar trabalhando muitas vezes home office agora em casa, ou algumas pessoas já voltaram aos seus trabalhos, né, normais, mas a gente também quis trazer aquela versatilidade que a gente tem essas peças. Às vezes você tem alguma composição, algum acessório em casa que você quer trazer, eu acho que dá um dinamismo bem diferente para o nosso guarda-roupa, né? Que esse é o interessante. Então, esse cinto, ele é um agregador de estilo ao seu visual. Então, você pode criar uma identidade visual com algumas composições de acessórios, mas sem esquecer que a gente... nem todo mundo
tem essa característica de gostar do colorido, de ter essa visão do mundo, tudo muito, né, muitos acessórios e muitas cores. Então, o bacana desse look é que a gente consegue ter o cinto, que faz a mesma composição com a blusa, é uma cor vibrante, mas mesmo assim não fica over, porque a gente sabe que nem todo mundo é muito criativa, que gosta de muita elaboração nos looks. Então, aí é um ponto de referência para você que quer dar um pouquinho de cor ali na vida, no guarda-roupa. Então você colocou ali aquela blusinha básica, uma t-shirtzinha colorida, com um cinto na mesma tonalidade, né, na mesma gama de cor. Então você já deu um up no look, já transformou ele, saiu um pouco daquele básico, sem exagerar, porque muitas mulheres não gostam disso. Porque também tem essa questão daquelas que amam as cores, então ama aquele color block, que é uma tendência que está super em alta, mas há aquelas que também não gostam de explorar tanto assim as cores e acessórios no look. Então esse é um look ideal para você que quer ter esse joguinho ali de diferenciar um pouco o look sem exagerar. Isso é bem bacana, né? Aqui outra proposta, aqui nesse daqui a gente consegue ver todos eles, tá? Acho que dá pra ver, né? Que eu tô trocando aqui, então a gente vai vendo aqui. Então aqui tá toda a proposta deles. Ao final eu vou mostrar um pouquinho das cores e falar pra vocês quais as cores que a gente tem de cada um desses produtos, tá? Então todas as cores que as t-shirts que eu vou mostrando, as peças, eu vou passar. Ó, outro look bacana aqui é esse aqui. Então parece bobo aqui pra gente que a gente tá olhando, mas o interessante desse look é esse nozinho que a gente colocou ali na lateral da t-shirt. Então a gente sabe que tem várias modelagens de peças t-shirts e basiquinhas, só que a gente consegue dar uma diferenciada ali no nozinho. Então você consegue ter uma eficiência em atualizar o seu look. Então tem o joguinho ali do nozinho, aí tem um ponto aqui do colarzinho menor aqui, também que é tipo uma choker, que ela fica mais justinha no pescoço, com esse pontinho aqui, que deixa o look bem bacana. E os nozinhos é um truque style que é bastante usado e que dá todo um diferencial pro look, né? Então, por exemplo, se não tivesse esse nozinho, seria aquela coisa mais largadinha, aí eu colocar só a blusa por dentro. Então, o nó que é o ponto-chave aqui dessa montagem desse look, tá? Mais um look aqui é esse. O foco nesse que a gente quis manter o foco é o despojado. Então a gente quis evitar um pouco aquelas peças mais formais, porque a gente sabe que a transformação do look, a gente fazendo, a gente pode deixar um look mais sério, uma coisa mais elegante, uma peça que seja mais para o trabalho. Então o foco nessa montagem, nessa composição que a gente fez, foi complementar com essa amarração desse tricô na cintura. Então ele deixa o look mais harmônico por ter as mesmas cores das peças. Então tem esse listradinho branco, que é da blusa, da t-shirt, e tem a listra preta, que é da calça jogging, que são todas peças básicas. Então ele traz essa combinação mais divertida pro look e transforma ele, né? Então, uma dica também bem bacana que a gente quer passar para vocês é que, para as que têm o quadril mais largo, o ideal é que usem as peças de tons mais escuros. Então, preto, marinho, nesse caso é uma calça jogging, você poderia usar com um tricôzinho preto, porque ele vai disfarçar. Isso é para quem tem o quadril mais largo. Então essa dica é bem bacana para aquelas que têm bumbum, o quadril mais largo e querem dar uma escondidinha, não querem realçar isso. Há quem goste, quem queira, mas essa é uma dica para quem quer disfarçar. Aqui estão todas as composições juntas. Aqui. Mais um dessa da t-shirt é esse com uma terceira peça, que é um cardigan. O cardigan ele é um casaco de malha, então ela é uma peça-chave coringa que a gente pode usar em diversos estilos. Então a gente não restringe ele para uma pessoa que é muito despojada, uma mais elegante. Então é uma peça que já traz toda a versatilidade do look ser básico
e traz a versatilidade de ser uma peça que se encaixa em qualquer estilo. Então, o interessante desse cardigan alongado é isso, que ele é uma peça mais quentinha agora para esses dias de mais frio e que você consegue também utilizar nas passagens das estações. Então, meia estação outono, verão, a gente consegue usar com umas peças, uns shortinhos, um vestido. Então, o cardigan é uma peça que eu acho que não deveria faltar no guarda-roupa de ninguém. Então, ele é uma mistura de básico com uma peça-chave. Então, ele é bem bacana por conta disso. Aí aqui tá toda a mistura dos looks. Então aí o cardigan, o nozinho, o cardiganzinho amarrado na cintura, que é bem legal. Aí mais um look que a gente preparou foi esse daqui. Então, nesse a gente tem uma peça bem basiquinha na parte de baixo. E aí a gente trouxe essa peça de destaque, que é o blazer xadrez. É uma peça que ele vai do clássico ao super diferente. Então, o xadrez ele traz toda aquela atualidade que a gente sabe que é uma peça revisitada de alguns anos atrás, anos 90, 80, mas ele é um clássico. Então, ele pode transformar o look tipo numa coisa super básica, como esse, que é uma blusinha basiquinha e uma calça jeans, uma lavagem bem neutra, a um look super must-have aí, bem descoladão. E o legal é que a gente colocou esse cinto nele, que aí ele traz a mesma cor da blusa. Tocou aqui um telefone, só um minutinho, gente. Esqueci de tirar. Então ele traz esse cinto super diferente, com essa fivela bem bacana, mas ele traz os mesmos tons da blusa da parte de baixo, da t-shirtzinha, mais basiquinha. Os tons do xadrez que tem nesse blazer é o mesmo tom de vinho que tem na blusa. Então ele fica bem legal, bem bacana, o visual fica bem bonito, com peças básicas. Então o legal é você só incrementar algumas peças-chaves nesses looks que você já tem em casa, ou que a gente sempre precisa ter, né? A gente sempre quer uma cor diferente do basiquinho, uma modelagem um pouco diferente, mas que tem essa característica que a gente consegue fazer diversas montagens, né? Um outro look bacana é esse daqui com esse vestido. Esse vestido, ele pode virar uma terceira peça. Então, o bacana dele é que ele dá esse up no seu básico. Então, a gente tá com essa calça jeans basicona, que é uma calça meia jogging, que também são modelagens básicas. Então, ele traz a vantagem do modelo aberto. Então, a gente consegue utilizar ele como um colete alongado. O interessante, o charme dele é a estampa e essa versatilidade. Então, se a gente tem aí um vestidão alongado com botões, a gente abre e transforma numa terceira peça. Então, o look tá totalmente diferente. Isso que é o bem bacana, né? Só vou lembrar aqui pra vocês que a gente tá com a venda online, então a gente tem o e-commerce, as meninas estão atendendo pelo WhatsApp, a gente tá fazendo ainda o drive-thru, a malinha. Então gostou dessas peças? Peçam pras meninas, chamem elas no WhatsApp que elas vão montar tudo o que vocês querem. Então, gostou de alguma peça aqui, quer misturar esse vestido com uma outra cor de uma blusa basiquinha que a gente já viu, com a podrinha de decote V, mandem para as meninas, peçam numerações, tirem suas dúvidas, tá? Elas estão aqui na loja, estão aguardando vocês chamarem, tá? Outro look com essa mesma composição da blusa, essa camisa. Muitas vezes nós temos inspirações para nos vestir, aquela coisa que a gente está cansada na correria do dia a dia, então a gente não sabe o que fazer, olha no guarda-roupa, vê aquele monte de peça e não sabe como se vestir. E o legal é que todo mundo tem uma camisa, ou tem aquela camisa que você gostaria de ter como essa, e aí a gente quer diferenciar um pouquinho. Então faz assim, jogou a camisa por cima, deu aquele nozinho, deixou ela aberta, pronto, você já tá com um look totalmente diferente. E uma dica bem legal, principalmente para esse modelo, é que assim, como esse modelo que tem amarração ou modelos que tem essa gravatinha, o legal é simular um lenço. Então essa é uma gravatinha, a gente só jogou ela em volta do pescoço e fez esse joguinho. Então parece que você tá com um lenço da mesma estampa da camisa,
aí só deu um nozinho, dobrou um pouquinho a manga, pronto, você tá com uma terceira peça, uma composição toda inusitada e bem diferentona. Esse é o bacana da gente diversificar o nosso guarda-roupa e abrir nossa mente, porque eu sei que aqueles dias a gente tá cansada, não consegue visualizar, não consegue ver nada no guarda-roupa, mas aí é uma dica bem bacana para você reutilizar os seus básicos, tá? Aqui eu vou mostrar todas as composições juntas. Deixa eu aqui passar. Nós estamos aqui com muitos modelos, então são várias fotinhos aqui que ainda tem que mostrar para vocês. Mandem as dúvidas. Eu acho que a gente está querendo passar esse conceito da versatilidade para as peças. Então, o bacana dessa live é isso, mostrar que a gente consegue utilizar e reutilizar todas as peças que a gente tem um conceito lá de básico, que a gente quer sair um pouco da monotonia deles, né? E passar para um look bem mais arrojado e despojado. Então aqui são todas as composições juntas. Depois da live a gente vai colocar todos os valores e as fotinhos deles, tá? Já vamos afixar o número aqui dos WhatsApps das lojas. Daqui a pouco a gente passa esse conteúdo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui rapidinho, tá? Então chamem as meninas pelo WhatsApp, a gente está atendendo. O nosso e-commerce está funcionando normalmente, então vejam, entrem lá, dê uma olhadinha no catálogo, a coleção tá incrível. Não entendi. A biografia também no WhatsApp. Tá. Deixa eu passar para uma outra loja. Aqui, esse daqui tá mais distante. Então, a proposta desse outro look, essa aqui já é uma outra montagem com outras peças básicas. Então, a proposta é utilizar esse blazer alongado. Ele tem esse caimento mais acinturado, então ele traz aquela silhueta mais ajustadinha, que isso é perfeito, né? A gente quer estar com ali tudo certinho. Perfeito para aquelas que gostam daquele estilo mais urbano, priorizam conforto. Então, assim, é um look que você tá super confortável, mas que você pode tranquilamente ir para um trabalho. Colocou essa gola, que é uma macro tendência. Ops, virei a câmera. Desculpa. Ele é uma macro tendência, então ele traz toda essa versatilidade pro look. Então ele dá esse ponto de referência, esse contraste no look. E ele deixa tudo mais quentinho agora nessa estação. E é legal dessa gola que ela tem dois sentidos. Então ela tem um pelinho e essa estampa de onça que também deixa bem bacana o look, tá? Estou passando aqui mais um lookzinho, tá? Então, o próximo look é esse daqui. Essa jaqueta aqui, ela é mais curta, ela tem com essa composição de pantacur, tá? Então, a gente consegue manter a harmonia desse look, porque a gente sabe que esse cinto na cintura, ele dá aquela linha horizontal que pode achatar ou cortar ali a nossa visão, né? À primeira vista. Mas o bacana é que por essa pantacur ela ser mais ampla, ser mais larguinha, ela dá essa linha de continuidade, mesmo tendo esse ponto de referência desse cinto. Então não tem problema nenhum você colocar esse contraste, até porque é como se você estivesse utilizando um macacão, por exemplo. Então ele dá esse visual de peça única. Mas aí a gente colocou com essa jaquetinha com comprimento encurtado, então é mais curtinha, que ela fica na altura do cinto, então ela dá um corte bacana, que não te deixa achatada e fica um look incrível. Essa pantacur, ela é mais retinha. Peraí que eu só tô mexendo aqui aos pouquinhos, então vai dar uma... vai sair um pouquinho aqui, peraí. Tá, mais um look com essa mesma composição, esse daqui. A gente sabe que o conceito das produções, dessa produção é usar duas peças de roupa
da maioria das vezes separadamente. Então a gente tá vendo essa composição, a gente sabe que a gente utiliza esse top separado. Então a gente quis trazer uma outra forma de você utilizar aquelas peças que a gente acredita sendo somente do verão. Então, um topzinho desse eu colocaria tranquilamente com uma saia ou, sei lá, com uma jaquetinha jeans, e no inverno eu não vou usar. Não. Então a gente aqui tem uma composição super bacana com essa basiquinha que tem essa manga franzida, que ela traz todo esse charme, essa característica romântica para a peça. Mas aí a gente colocou essa composição com o top, então ele fica ali na mesma linha do decote de cima, a gente consegue ver essa composição no look. Tira aquela ideia também da gente repetir sempre a mesma roupa. Então é uma roupa básica por ter uma cor preta, mas acho que todo mundo já me viu com essa blusa ou com essa calça. Então, utilizando outras formas de você montar um look, você consegue ter essa composição incrível e utilizando peças que você normalmente só usaria em uma estação específica. Então, bacana desse look é isso. Deixa eu mostrar aqui a composição dele todo junto. Chamem as meninas no WhatsApp. O link do WhatsApp, na verdade, tá na bio, tá? Então é só você entrar lá na biografia e colocar o link do WhatsApp, que ele já manda direto o acesso para as meninas. Então elas estão aguardando para responder. Mas também gostaram, pode mandar direct, podem tirar suas dúvidas por aqui, que pelo WhatsApp, pelas redes sociais a gente também responde, tá? O próximo look, deixa eu pegar aqui. Espera só um pouquinho. Aqui. Vou mostrar algumas composições aqui. Então, aqui eu vou mostrar para vocês as composições das peças. Então, essa daqui é a blusa morcego que eu mostrei com o kimono. Então, a gente tem nessa cor vinho e na cor mostarda. Vou mostrar mais uma dinâmica aqui para enxergar melhor. Então, aqui acho que dá para ver melhor. Então a gente tem nessas duas cores. E o bacana dessa modelagem é que, assim, para aquelas que têm um ombro mais largo, tem dificuldade de encontrar peças que fiquem acomodadas aqui na cava do ombro, é incrível essa peça porque, assim, ela tem esse caimento, como essa que eu estou usando, então é uma peça morcego. E a gente consegue ter esse encaixe melhor no corpo e a sensação é incrível, né? E é um tecido super confortável. Ó, mais uma composição, essa daqui é a t-shirt com a rendinha no decote V. Então a gente tem essas três opções de cores, no rosa, no off e no preto, tá? Essa é a opção de cores da manga princesa, que a gente mostrou com a calça pantacura, então tem verde, preto e mostarda. E o bacana é isso, por mais que tenha peças que tenham cores e tal, a gente consegue ter essa descontração de cor nelas. Então ela é uma peça básica, porém ela tem esse diferencial de ter detalhes, que a gente consegue transformar os nossos looks com um pouco de cor também, que isso é incrível, né? Então tá, pessoal, eu vou mostrar aqui mais uma composição. Então nós temos mais essa outra composição de cores de basiquinha. Essa foi que a gente vestiu com o blazer xadrez e as outras composições. Temos todas essas cores, o bege, o mostarda, o vinho, o azul marinho, o verde militar e o verde bandeira. Então, se você gostou de alguma cor, se você gostou das dicas que a gente deu aqui hoje pra vocês, mandem no direct. O WhatsApp tá linkado na bio, então é só colocar na biografia e o link já vai direto pro WhatsApp. A gente vai rolar uma super promoção na próxima live da quarta-feira que vem no YouTube. Então acompanhe todos os stories, os que a gente vai colocando todo informativo de como vai ser o sorteio que vai rolar na próxima live, tá? Então
Quarta-feira que vem a gente vai fazer o sorteio, então fiquem de olho, porque a gente vai soltar o que vai ser, tá? Então é isso, um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só mandar no direct, chamem a gente, gostou das dicas que a gente deu hoje aqui? Nos chamem, peçam para fazer mais vídeos, porque a gente tá aqui para fazer mais conteúdo e a gente tá amando estar mais próximo de vocês. Então é isso, tchau, gente!